E para esse exemplo aqui, nós vamos utilizar uma atividade chamada de callout. Então, vai na janela de atividades e vamos pesquisar por callout. É uma chamada, né? Vamos arrastar esse componente para cá. E aí, ele vai... A primeira coisa que ele vai fazer é, num determinado elemento, e aqui nós vamos usar uma página HTML, ele vai abrir uma caixa de diálogo e trazer alguma informação para esse usuário. Só que vai ser uma caixa que a gente vai poder ter uma interação melhor do que quando a gente usa, por exemplo, um message box ou um tooltip. Então, nós vamos indicar na tela, lembrando que o formulário ele deve estar aberto aqui. Nós vamos indicar na tela aqui o primeiro campo, que é o campo ID. Aqui o campo de identificação. Esse componente, ele depende que a gente arraste para cá um componente chamado de designer de texto. Então, o que nós podemos fazer aqui é pesquisar por designer. Como você vai ver, ele não tem esse componente, ele não está instalado aqui por padrão. Então, nós vamos vir aqui em gerenciar pacotes e vamos pesquisar aqui por UiPath.form. Nós vamos buscar aqui as activities de formulário da UiPath. Então, esse uipath.form.activities, nós vamos marcar aqui que nós queremos fazer a instalação e mandar salvar. Bom, então ele tendo feito aqui a instalação, agora podemos voltar aqui na janela de atividades, pesquisar por design. Nós vamos ter aqui o componente callout designer e vamos arrastar ele bem aqui para baixo. O que esse componente ele vai permitir? Vai permitir que a gente defina a nossa caixa de diálogo. Quando a gente usa as caixas de diálogo padrão, nós não temos muito como fazer essa definição, como posicionamento dos campos, que elementos nós queremos nesse callout. Nós temos lá, por exemplo, no input dialog, como colocar um título e um texto, mas nada muito além disso. Então nós vamos clicar aqui em criar texto explicativo, e aí nós vamos ver que ele vai abrir uma caixa de formulário onde a gente vai poder preparar como nós queremos esse formulário. Ele já traz aqui um padrão com um título, uma caixa de texto aqui para entrada de dados e um botão OK. Então aqui no título, nós vamos selecionar aqui a engrenagem, que é o Edit. E aqui em Content, nós vamos mudar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o campo ID. Mandar salvar. Você vai ver que ele já vai alterar aqui. Vou excluir esses dois campos aqui, que eu não quero utilizá-los. E para cá, eu quero arrastar um label, um texto que eu quero que apareça na tela para o usuário. Por exemplo, eu vou colocar aqui, nesse campo, você deve informar um número de identificação e pressionar a tecla Tab. Então eu quero que apareça esse campo aqui. Muitas vezes, dependendo da quantidade de elementos que eu colocar aqui dentro, porque você vai ver que nós podemos colocar campos de entrada de texto em linha, né? Simples. Nós podemos colocar um text area, que é aquele campo que permite várias linhas
Podemos colocar informação numérica, checkbox, aquelas opções de marcar as opções. Podemos colocar o drop-down list, que você clica sobre a setinha, ele abre uma série de opções. Botões de rádio, botões. Aqui nos componentes básicos ainda temos componentes avançados, como você pode imputar um elemento HTML, pode ser, por exemplo, de uma página web que tem um formulário que eu queira trazer para, nesse momento, o formulário ser preenchido. Então nós vamos ter uma série de opções e nem sempre vão caber nesse tamanho de caixa que ele informou aqui. Para isso nós temos aqui a opção Preview, então vamos clicar aqui sobre ele, em que nós podemos definir o tamanho e largura. Mas há uma forma mais simples, que é utilizando aqui esse botão aqui, essa opção. Então nós colocamos exatamente do tamanho que nós queremos, é o tamanho que vai caber aqui a informação que nós colocamos. Então vamos dar um exit aqui, mandar salvar. Agora eu vou abrir, nós vamos fazer uma execução simples aqui desse nosso robô, para vermos como isso vai aparecer na tela para o usuário. Então vamos clicar aqui em depurar. Ele chamou lá a página e ele vai aparecer dessa forma aqui, como um texto explicativo para o usuário, apontando para o campo, dizendo: nesse campo você deve informar um número de identificação, pressionar a tecla Tab.